Imagine por um momento que parte da história de Jesus que conhecemos foi cuidadosamente editada, que por trás dos relatos canônicos havia uma narrativa mística, repleta de símbolos e conhecimentos antigos, onde Jesus não estava sozinho em sua missão espiritual. Ao seu lado, existia uma figura misteriosa, poderosa e profundamente conectada à tradição esotérica, a noiva dragão. Este não é um romance inventado, mas sim uma jornada que une cristianismo primitivo, alquimia, mitologia e sabedorias apagadas pela história oficial. Nos registros históricos mais conhecidos do cristianismo, não há qualquer menção direta a uma figura chamada noiva dragão, e é exatamente por isso que essa história começa com mistério. A noiva dragão não é apenas uma pessoa, é um arquétipo, um símbolo, um título que ecoa nas tradições espirituais mais antigas do mundo. Ela é a fusão entre o feminino sagrado e a força primordial representada pelo dragão. Aquela energia que, quando domada e compreendida, transforma radicalmente a alma humana. Para entender quem ela é, precisamos deixar por um momento as páginas da Bíblia oficial e viajar para textos esquecidos, mitos antigos e tradições ocultas. Na China, o dragão é símbolo de sabedoria divina, poder cósmico e harmonia entre céu e terra. Diferente do Ocidente medieval, que transformou o dragão em monstro a ser morto, no Oriente ele era visto como guardião do conhecimento, portador da chuva que fertiliza a terra e como emblema do imperador celestial. Já nas tradições esotéricas do Ocidente, o dragão e a serpente não são inimigos do homem. Eles representam a energia primordial, o prana, o chi, a força criadora que se move no corpo humano como um fogo interior. É o que muitas escolas chamam de Kundalini, a serpente de luz que sobe pela coluna, despertando centros de consciência até alcançar a coroa. Mas onde Jesus entra nessa história? Para entender isso, precisamos olhar para o cristianismo primitivo, aquele que existia antes do controle rígido da igreja institucional. Em alguns textos gnósticos, como o Evangelho de Felipe e o Evangelho de Maria, encontramos a presença de uma discípula feminina que não é retratada como uma mera seguidora, mas como aquela que conheceu o Mestre de forma íntima e a quem ele amava mais que os outros discípulos. Embora a tradição popular tenha identificado essa figura com Maria Madalena, algumas interpretações esotéricas sugerem que Madalena seria apenas a manifestação histórica de algo muito mais amplo, o papel arquetípico da noiva dragão. Nesse contexto, a noiva dragão não é apenas a mulher ao lado de Jesus, ela é a encarnação da sabedoria divina, a Sofia das tradições gnósticas, a guardiã da chama que acende o Cristo interior. O título noiva remete à união espiritual, o casamento alquímico que une dois seres em uma única consciência. E o título dragão remete ao domínio da força primordial, aquela que sem controle pode ser destrutiva, mas quando alinhada ao espírito, se torna libertadora. Há um detalhe intrigante. Em algumas lendas cristãs orientais, Jesus é associado não apenas ao Cordeiro de Deus, mas também ao Leão de Judá, um símbolo de realeza e força. A noiva dragão, portanto, formaria com ele a união de dois arquétipos poderosos, o leão e o dragão, representando o equilíbrio entre poder e sabedoria, entre ação e introspecção, entre céu e terra. O que a torna tão especial é que ela não é uma figura passiva. Diferente da visão medieval da mulher como receptáculo ou serva espiritual, a noiva dragão é parceira ativa no processo de iluminação. Ela não recebe apenas ensinamentos, ela compartilha revelações. Ela não é conduzida, ela caminha ao lado. Nos relatos gnósticos, essa união não é apenas sentimental ou física, mas profundamente mística. É um trabalho conjunto de transformação interior, onde o masculino e o feminino se unem para criar uma nova realidade, dentro e fora de si. Essa imagem de uma mulher sábia, empoderada e detentora de segredos espirituais não se encaixava na narrativa que a Igreja desejava construir. Por isso, ao longo dos séculos, sua figura foi sendo reduzida, apagada ou transformada em alegoria. O título Noiva Dragão desapareceu dos textos oficiais, sobrevivendo apenas em fragmentos simbólicos, nas entrelinhas de mitos, nos vitrais de algumas catedrais
e nas histórias que circulavam de forma oculta entre iniciados. No fundo, entender quem é a noiva dragão é abrir uma porta para uma parte esquecida do cristianismo, uma parte em que a salvação não é algo concedido de cima para baixo, mas um processo de parceria, onde o mestre e a guardiã do fogo trabalham juntos para acender a chama divina dentro de cada ser humano. Ela é o reflexo do que a humanidade perdeu, a consciência de que o caminho espiritual é construído pela união dos opostos, pela dança entre a energia crística e a energia dragônica, pela fusão entre o céu e a terra. Assim, a noiva dragão não é apenas uma figura do passado, ela é um convite, um chamado para que cada um de nós desperte o feminino sagrado e o poder primordial dentro de si e una essas forças em um só propósito, a iluminação. No coração da alquimia, tanto a física, que buscava transformar metais, quanto a espiritual, que busca transformar a alma, existe um conceito central, o casamento sagrado, ou hieros gamos. Não se trata de um simples casamento humano, mas da união entre dois princípios universais, o masculino e o feminino, o sol e a lua, o enxofre e o mercúrio. É o encontro entre forças opostas que, ao se integrarem, deixam de ser polaridades em conflito e se tornam um único corpo, mais completo e perfeito. No cristianismo esotérico, essa união ganha uma dimensão ainda mais profunda. Jesus, representando a energia solar, o princípio ativo, o Logos divino, encontra na noiva dragão o complemento perfeito, a energia lunar, receptiva, intuitiva e guardiã da sabedoria oculta. Mas aqui o papel da noiva dragão vai além do que a visão tradicional coloca sobre o feminino. Ela não é apenas receptora da luz. Ela também é portadora de um fogo primordial, o dragão que protege e desperta a energia adormecida no discípulo. A alquimia chama essa fusão de conjunctio, o momento em que duas substâncias aparentemente opostas se unem para gerar algo completamente novo, a lapis philosophorum, a pedra filosofal. No campo espiritual, essa pedra não é um objeto físico, mas o estado de iluminação plena, quando o ser humano desperta sua natureza divina. O Evangelho de Felipe, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, fala de algo intrigante. O Senhor amava Maria mais que todos os discípulos, e ele a beijava frequentemente na boca. Essa frase, tantas vezes censurada ou reinterpretada, é para a visão mística um símbolo do sopro de vida que circula entre os dois, o mesmo alento divino que em Gênesis dá vida a Adão. O beijo aqui não é meramente romântico, mas a metáfora de uma troca de energia e conhecimento que alimenta a alma. Na alquimia, isso é comparado ao momento em que o fogo e a água se unem, não para se destruir, mas para criar o vapor, um estado mais sutil, ascendente, transformador. A noiva dragão, com seu domínio sobre o fogo serpentino que guarda, não apenas complementa Jesus, mas o desafia e o potencializa. No simbolismo, o dragão carrega tanto o perigo quanto o tesouro. Enfrentá-lo é enfrentar as próprias sombras, e vencê-lo não é destruí-lo, mas integrá-lo. Assim, Jesus e a noiva dragão não seriam apenas mestre e discípula, mas dois alquimistas espirituais que, ao se unirem, tornaram-se catalisadores um para o outro, acelerando o processo de transmutação interior. Essa união é também um espelho para o caminho de cada buscador. A alquimia espiritual ensina que dentro de cada pessoa existem essas duas forças, o princípio solar e o princípio lunar, e que o verdadeiro trabalho não é eliminar um deles, mas uni-los de forma harmoniosa. Essa fusão desperta o que os místicos chamam de corpo de luz, ou Merkabah, a carruagem de fogo que transporta a consciência para estados superiores de realidade. Não é à toa que, em várias tradições, o casamento sagrado é celebrado com símbolos de ouro e prata, sol e lua, leão e águia, ou no caso mais profundo, cordeiro e dragão. O ouro representa a perfeição espiritual e a prata, a pureza da alma. O dragão, quando unido ao cordeiro, cria uma imagem paradoxal que revela uma verdade alquímica. A mansidão e a ferocidade podem coexistir e, quando equilibradas, libertam o ser humano das limitações do ego. Mas essa mensagem era perigosa para a estrutura da religião oficial. Se as pessoas compreendessem
que o caminho da salvação estava em integrar suas forças internas, unindo razão e intuição, luz e sombra, masculino e feminino, não precisariam mais de mediadores religiosos para guiá-las. Essa liberdade espiritual ameaçava o controle institucional. Por isso, o conceito do hieros gamos foi distorcido ou apagado dos textos oficiais, e a imagem de Jesus como parceiro espiritual de uma mulher foi substituída por uma narrativa de celibato absoluto, que reforçava a separação entre espírito e corpo. Ainda assim, a união alquímica sobreviveu em símbolos escondidos. Nas catedrais góticas, onde vitrais mostram o sol e a lua no mesmo plano, nos manuscritos medievais, onde dragões e cordeiros se encaram, e nas lendas que atravessaram os séculos, sussurrando que a verdadeira iluminação não é alcançada pela negação do mundo, mas pela união profunda com ele. Portanto, compreender a união de Jesus e a noiva dragão é compreender que o Cristo não é apenas um estado de pureza angelical, mas a realização plena de todos os aspectos humanos e divinos. É a vitória sobre a fragmentação interior, o nascimento de um ser total, um ser que, como o dragão, voa entre os céus e a terra, e como o Cristo, carrega luz para todos os que ainda caminham na escuridão. Entre todos os símbolos presentes nas tradições espirituais do mundo, poucos são tão enigmáticos quanto o dragão. Ele é, ao mesmo tempo, temido e reverenciado, pintado como monstro destruidor ou venerado como protetor divino. Mas há algo que muitas pessoas ignoram. Na maior parte das culturas antigas, o dragão não era inimigo do homem. Ele era o guardião, e o que ele guardava não era apenas ouro ou tesouros materiais, mas algo muito mais valioso, o conhecimento sagrado. Quando olhamos para os mitos, percebemos que o dragão aparece sempre em um limiar, uma passagem entre o mundo comum e o mundo dos mistérios. Ele está diante da caverna, onde o tesouro está escondido, enrolado ao redor da árvore que dá frutos de imortalidade, ou submerso no fundo de um lago, guardando um cristal que concede visão divina. Essas histórias são metáforas para o caminho espiritual. Antes de recebermos o conhecimento transformador, precisamos enfrentar nossas próprias sombras, medos e desejos. O dragão interior. No contexto da história que envolve Jesus e a noiva dragão, essa simbologia ganha um sentido ainda mais profundo. A noiva dragão é a portadora desse conhecimento guardado. Ela representa aquele aspecto do feminino sagrado, que conhece os segredos da terra e do céu, que compreende o movimento das energias vitais e sabe como despertar o fogo adormecido no ser humano. Esse fogo não é literal. É a energia espiritual que, quando ativada, ilumina a mente, purifica o coração e desperta percepções muito além dos sentidos comuns. Na tradição gnóstica, o conhecimento, gnosis, não é apenas informação intelectual, é uma experiência direta da verdade divina. E assim como o herói dos mitos precisa conquistar a confiança do dragão para acessar o tesouro, o buscador espiritual precisa conquistar a si mesmo para receber a revelação. Jesus, ao lado da noiva dragão, não é o guerreiro que mata o dragão, mas o mestre que aprende a dançar com ele, a integrar essa força em sua própria missão. Há também um paralelo curioso com o livro do Apocalipse, que descreve uma mulher vestida de sol, com a lua sob os pés, coroada com 12 estrelas, e que enfrenta um grande dragão vermelho. Na leitura literal, isso é visto como um combate cósmico entre o bem e o mal. Mas na leitura simbólica e alquímica, essa mulher e o dragão são aspectos complementares. Ela não destrói o dragão, ela o domina, o compreende e transforma sua energia em poder criativo. Isso ecoa o papel da noiva dragão. Ela não teme a força que guarda, pois sabe que o conhecimento sagrado é perigoso apenas para aqueles que não estão preparados para recebê-lo. Essa ideia também se conecta a um princípio central da alquimia. O segredo não pode ser entregue a qualquer um. O tesouro do dragão só é revelado ao buscador que passou por provas, que purificou seu coração e sua mente, e que é capaz de usar esse conhecimento para a luz e não para a destruição. A noiva dragão, nesse sentido, age como uma sacerdotisa ou iniciadora, testando, instruindo e guiando aquele que busca a verdade. Alguns estudiosos de esoterismo sugerem que essa simbologia sobreviveu de forma disfarçada em passagens bíblicas.
Quando Jesus fala sobre lançar pérolas aos porcos, Mateus 7,6, ele não está sendo apenas metafórico. A pérola é o símbolo de um ensinamento elevado, e o lançar significa entregar a quem não está pronto. O dragão, portanto, é a barreira que impede que as pérolas sejam desperdiçadas, é a proteção do mistério. Mas por que então essa imagem de guardião foi transformada em inimigo? Porque o dragão representa também a autonomia espiritual. Se o buscador aprende a despertar o poder por si mesmo, sem depender de autoridades religiosas, ele se torna livre. E a liberdade do indivíduo sempre foi vista com desconfiança por instituições que se baseiam no controle. Assim, a figura do dragão foi demonizada, transformada em símbolo do mal absoluto, e a mulher associada a ele, a noiva dragão, foi apagada ou reinterpretada como ameaça, bruxa ou herege. No entanto, o arquétipo sobrevive. Ele reaparece em lendas arturianas, como a Dama do Lago, guardiã da espada Excalibur, em mitos chineses, como a Mãe Dragão que ensina os imperadores, e até em contos cristãos subterrâneos, onde o dragão não é morto, mas libertado. Essa persistência mostra que, mesmo sob séculos de censura, o símbolo continua vivo, esperando o momento de ser redescoberto. No fundo, o dragão, como guardião do conhecimento, nos lembra de algo essencial. A verdade divina não pode ser dada, ela deve ser conquistada. E talvez seja justamente isso que a história de Jesus e a noiva dragão tenta nos ensinar, que o caminho para a iluminação passa pelo encontro com o nosso próprio dragão interior, e que somente ao integrá-lo, podemos nos tornar guardiões do nosso próprio tesouro espiritual. Para compreender como a história de Jesus e a noiva dragão foi apagada, precisamos voltar ao período turbulento em que o cristianismo estava se transformando de um movimento espiritual diverso em uma religião institucionalizada e rigidamente controlada. Os primeiros séculos depois de Cristo foram marcados por uma multiplicidade de interpretações, comunidades e textos. Os seguidores de Jesus não tinham uma única doutrina. Havia evangelhos gnósticos, textos místicos, tradições orais e escritos que apresentavam o Mestre de maneiras muito diferentes da que conhecemos hoje. Entre esses textos estavam relatos que sugeriam a existência de uma parceira espiritual de Jesus, alguém que não apenas caminhava ao seu lado, mas participava ativamente de sua missão. Nos evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria e o Evangelho de Tomé, encontramos indícios de uma relação profunda entre Jesus e uma figura feminina associada ao conhecimento secreto e à iniciação espiritual. Em uma dessas passagens, Maria é chamada de companheira e descrita como aquela a quem Jesus revelou tudo o que não contou aos outros discípulos. Esse tipo de afirmação colidia frontalmente com a narrativa que a Igreja começava a construir. A partir do século IV, com o imperador Constantino e o Concílio de Nicéia, 325 d.C., houve um esforço para unificar e oficializar a fé cristã. Isso significava escolher quais textos seriam aceitos como inspirados e quais seriam rejeitados como heresia. Textos que mostravam Jesus como um mestre místico, associado a símbolos de poder feminino ou a alquimia espiritual, foram sistematicamente excluídos. O conceito de hieros gamos, o casamento sagrado, era visto como perigoso, pois mostrava que a iluminação poderia ser alcançada através da integração entre o masculino e o feminino, sem a necessidade de uma hierarquia eclesiástica. Além disso, havia um elemento político. Se a noiva dragão fosse reconhecida como parte central da missão de Jesus, a própria estrutura de poder da Igreja teria de incluir mulheres em posições de autoridade espiritual. Isso ameaçava a ordem patriarcal que se consolidava. Assim, a imagem da mulher como mestra e guardiã do conhecimento foi substituída por uma imagem submissa, idealizada na figura da virgem obediente, sem voz própria. O dragão, símbolo da força primordial e do conhecimento oculto, também sofreu um processo de inversão simbólica. Na Idade Média, o dragão passou a ser retratado como inimigo do santo, como nas histórias de São Jorge, onde a vitória é sempre matar a criatura. Essa narrativa apagava o papel do dragão como guardião, reforçando a ideia de que o poder espiritual estava fora do alcance direto das pessoas comuns
e só poderia ser mediado pela Igreja. Mesmo Maria Madalena, que provavelmente inspirava muitos aspectos da noiva dragão, teve sua história distorcida. No século VI, o Papa Gregório I a identificou erroneamente como uma prostituta arrependida, criando uma narrativa de redenção moral que substituía sua verdadeira identidade como líder espiritual e possível parceira alquímica de Jesus. Essa versão permaneceu dominante por mais de 1000 anos, mas a história não foi totalmente destruída. Ela sobreviveu de forma cifrada, escondida em lendas, obras de arte e tradições esotéricas. Nas catedrais góticas, vitrais mostram mulheres segurando livros e serpentes, símbolos que, para o público leigo, poderiam significar pecado, mas para os iniciados representavam sabedoria e poder espiritual. Em algumas ordens místicas, o casamento sagrado era ensinado como parte da iniciação, e a figura da noiva dragão era mantida viva através de mitos adaptados, como a lenda da Dama do Lago na Bretanha ou a Rainha Dragão nos contos asiáticos. A Igreja medieval sabia do poder dessas histórias e, por isso, controlava rigidamente o acesso aos textos. A posse de evangelhos apócrifos era considerada crime grave e, em muitos casos, punida com a morte. Os poucos manuscritos que sobreviveram ficaram enterrados por séculos, como os encontrados em 1945 em Nag Hammadi, Egito, que revelaram novamente fragmentos dessa tradição oculta. O apagamento não foi apenas histórico, foi psicológico. Ao transformar o dragão em monstro e a mulher em pecadora ou santa intocável, a Igreja eliminou do imaginário coletivo a ideia de que cada pessoa carrega dentro de si a força e a sabedoria necessárias para alcançar a iluminação. Esse corte simbólico criou uma espiritualidade incompleta, separando o céu da terra, o espírito do corpo, o masculino do feminino. Hoje, ao redescobrir essas narrativas, percebemos que o apagamento foi, na verdade, uma forma de preservar o poder nas mãos de poucos. Recuperar a história de Jesus e a noiva dragão é mais do que corrigir um erro histórico. É reabrir uma porta para uma espiritualidade integrada, onde a verdade não é dada por uma autoridade, mas conquistada pelo buscador que se atreve a enfrentar o próprio dragão e a unir todas as partes de si. Apesar de todos os esforços para apagar a história, a presença da noiva dragão e sua união com Jesus sobreviveu, não intacta, mas em fragmentos, símbolos e ecos que atravessaram séculos. É como se esse conhecimento tivesse escolhido se esconder em códigos, esperando que a humanidade estivesse pronta para compreendê-lo novamente. Esses vestígios aparecem onde menos se espera. Na arquitetura das catedrais góticas, figuras femininas segurando serpentes ou dragões surgem em vitrais e colunas, não como inimigas, mas como portadoras de livros, coroas e chaves. Na simbologia alquímica, a união do Sol e da Lua, frequentemente acompanhada por um animal mítico, continua a representar o casamento sagrado, ecoando a integração que Jesus e a noiva dragão teriam realizado. Em tradições místicas orientais, especialmente no taoísmo e no budismo vajrayana, encontramos narrativas quase idênticas. Mestres iluminados unidos a consortes espirituais, com quem realizam práticas para despertar energias internas e atingir estados superiores de consciência. A similaridade sugere que esse arquétipo não pertence a uma cultura isolada, mas é um padrão universal da experiência espiritual humana. O mais fascinante é que, mesmo dentro do cristianismo institucional, resquícios dessa visão permanecem. O Apocalipse, por exemplo, descreve a Nova Jerusalém descendo dos céus como uma noiva adornada para seu esposo. Para a leitura mística, essa imagem não fala de uma cidade literal, mas da união final entre o céu e a terra, exatamente a mesma fusão de princípios que a noiva dragão simboliza. Em ordens iniciáticas que sobreviveram às perseguições, como algumas correntes rosacruzes, templárias e herméticas, a figura da noiva dragão é mantida viva sob nomes diferentes. A rainha oculta, a mãe dos mistérios, a dama de luz. Ela é a guardiã da gnosis, a sabedoria que transforma, e que só pode ser recebida por quem já venceu seus próprios medos e desejos, quem já enfrentou o dragão dentro de si. Mas o legado não é apenas simbólico ou reservado a círculos fechados. Ele é também prático e profundamente atual,
Vivemos em uma época marcada pela separação, razão contra a emoção, ciência contra a espiritualidade, homem contra mulher, natureza contra progresso. O ensinamento implícito na história de Jesus e a noiva dragão é justamente o oposto: integrar, unir, harmonizar. Essa é a verdadeira alquimia. Não transformar chumbo em ouro físico, mas transmutar a si mesmo, unindo luz e sombra, ação e receptividade, espírito e matéria. Para quem busca trilhar esse caminho hoje, o legado oculto da noiva dragão se manifesta em 3 chaves principais: a reconciliação dos opostos. A jornada espiritual não é sobre negar uma parte de si, mas sobre integrá-la. A energia do dragão, com todo o seu poder e intensidade, não deve ser reprimida, mas transformada e usada para o bem. O conhecimento direto. A gnosis não vem por meio de dogmas ou de intermediários. Ela é conquistada pela experiência direta da verdade. A noiva dragão simboliza esse acesso não mediado, que nasce da coragem de buscar e questionar. A união consciente. O casamento sagrado não precisa ser literal. É, antes de tudo, um estado interno em que nossas forças complementares se unem para gerar uma consciência mais ampla e compassiva. Curiosamente, a cultura popular moderna começou a resgatar, mesmo que inconscientemente, esse arquétipo. Filmes, livros e séries frequentemente mostram pares de protagonistas que, ao unirem forças, representam exatamente essa fusão de opostos: o guerreiro e a feiticeira, o rei e a rainha, o sol e a lua. É como se o imaginário coletivo estivesse lentamente lembrando dessa história antiga, preparando-se para redescobri-la em sua forma original. A verdade é que o legado de Jesus e a noiva dragão nunca pôde ser totalmente apagado, porque ele não é apenas um episódio histórico, ele é um código espiritual inscrito na própria psique humana. Por mais que as instituições tentem suprimir, as sementes continuam germinando em sonhos, símbolos e sincronicidades. Hoje, ao revisitar esse mito, não estamos apenas olhando para o passado, estamos sendo convidados a viver o presente de uma forma mais plena, a nos tornarmos alquimistas de nós mesmos. O chamado da noiva dragão não é apenas para lembrar quem ela foi, mas para reconhecer quem nós podemos ser: seres completos, integrados, capazes de unir o céu e a terra dentro de si. E talvez esse seja o segredo mais bem guardado, que o Cristo e a noiva dragão não são apenas personagens distantes, mas representações do que acontece quando despertamos nosso próprio sol e nossa própria lua, e deixamos que o dragão dentro de nós se torne o guardião da nossa luz. Se essa história mexeu com você e despertou novas perguntas, não deixe que ela se perca no silêncio. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e todos que buscam compreender as verdades ocultas que moldaram a nossa história. E, claro, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos como este, mergulhando juntos nos mistérios que a humanidade esqueceu, ou que alguém quis que esquecêssemos.